A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos de volta. E desta feita a gente vai trabalhar sobre a cultura corporal. Nós estamos na disciplina de cosmovisão cristã e filosófica. O nosso foco é a cosmovisão cristã. E desta feita a gente vai trabalhar essa ideia da cultura corporal, né? O que é essa cultura, né? Com que ela se preocupa, né? Bom, esse tipo de cultura, ela se preocupa em observar e analisar o comportamento das pessoas em seus diferentes grupos sociais, né? Então, as práticas analisadas aí que envolvem ao corpo humano são o quê? São as danças, de um modo geral, né? Os jogos, as festividades e o comportamento sexual. Todo grupo social que está inserido em qualquer sociedade, qualquer parte do mundo, né, tem a sua própria cultura corporal, ou seja, há ali dentro daquele grupo social pessoas que fisicamente, né, se comportam através da dança, através do corpo, dos jogos, né, das suas festividades e também através do seu comportamento sexual, né? Então, como já foi observado, o ser humano, ele é um ser social e ele pertence a um grupo social qualquer, né? Não importa se esse ser seja cristão ou não, ele pertence a um grupo social. E nesses grupos sociais, há neles o quê? A sua própria cultura, né? Sua própria forma de ver o mundo, né? A sua própria cosmovisão. E essa cosmovisão vem através, geralmente, de uma certa cultura já estabelecida pelos povos mais antigos ou as pessoas mais antigas. Mas também é visto que há comportamentos, né, que é comum a todos os grupos sociais, como as práticas acima aí citadas, né? Ou seja, esse comportamento humano aí está inserido em todos os grupos sociais em todo o mundo. Todo grupo social se comporta, né, fisicamente falando, humanamente falando, se comporta também através de suas danças, ou seja, existe lá o seu modelo de dança, o seu tipo de dança, tem os seus jogos, tem as suas festividades e também tem o seu próprio comportamento sexual. Então, todos os grupos sociais têm essas mesmas práticas, né? Bom, a partir de agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada item, né, que está relacionado ao quê? Ao corpo humano, né? E essa análise ela é feita de acordo com a cultura de cada grupo social. Então, vamos dar o exemplo aqui da dança. A dança ela está presente em todos os grupos sociais, como a gente já viu, né? Mas o que seria a dança? A dança é um conjunto de movimentos feitos pelo corpo, né? E ela é uma dança, porém, que mantém um certo ritmo, né? Ou seja, em várias culturas, a dança já estava associada ao quê? Ao louvor e exaltação de alguma divindade. Então, quando a gente começa a ver ou estudar a ideia de dança no passado, nos grupos sociais do passado, nos povos antigos do passado, a gente começa a perceber que a dança não era um mero movimento feito pelo corpo, né? Mas ele tinha um objetivo, era o louvar e o exaltar alguma divindade. Então a gente vê isso na Grécia Antiga, a gente vê isso no Egito Antigo e na Roma Antiga, e também nos povos de religiões tradicionais, como os africanos, né? Os indianos e os índios. Esses povos tradicionais, eles têm as suas próprias danças também até os dias atuais. E todas elas aí são voltadas aí a um tipo de dança
que ela não é uma mera dança, mas ela tem um objetivo. A ideia é louvar ou exaltar algum tipo de entidade. Então, a dança também está muito envolvida com a questão religiosa. Atualmente, a dança é bem presente ainda, né? E apreciada em todos os grupos sociais. Então, a gente vê que essa dança, né? A ideia de dança, a cultura da dança, né? Ela ainda é bem presente, ela é apreciada ainda em todos os povos, dos mais primitivos aos mais modernos, né? Mas o que a gente percebe atualmente? A gente percebe que atualmente a dança ela tem seguido um outro sentido. Por quê? Porque no passado, na Roma antiga, na Grécia antiga, naqueles povos mais antigos, a dança ela era mais religiosa, era mais voltada ao louvor ou à exaltação de uma divindade. Atualmente, a gente percebe que esse foco está fugindo, né? Hoje, geralmente, a dança ela tem um objetivo que é a exposição corporal. Através da dança, expor o físico, né? Em países aí como o Brasil, as danças estão relacionadas mais à sensualidade ocasionada pelo movimento do corpo. Então é o que a gente vê hoje, né? Principalmente em danças de funk, né? A gente observa que a ideia hoje é totalmente diferente, não são danças de louvor e exaltação a nenhuma divindade, são danças que na realidade têm o objetivo da exaltação daquela pessoa mesmo, né, que está demonstrando ali, de uma certa forma, a sua sensualidade. Hoje a música tem mais, a dança, né, tem mais esse sentido, né? Então, qual é a visão cristã em relação à dança? O que é que o cristianismo entende sobre isso? É pecado dançar? Ou não é pecado dançar? Então, o que é que a gente vê? Bom, a cosmovisão cristã, ela compreende que a dança é uma arte, né? É uma arte que está presente em todos os povos, em todas as culturas, inclusive no judaísmo. Então, quando a gente observa alguns textos do Antigo Testamento, a gente vai ver a cultura da dança presente entre eles, que é os judeus, né, o povo judeu. Nós trouxemos aqui 2 exemplos, que são os exemplos mais comuns que nós temos na Bíblia, né? Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao 22, onde Miriam está dançando, né? E nós temos ali o 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 ao 18, onde a gente vê o rei Davi também dançando em comemoração. Os dois, tanto Miriam como Davi, estão comemorando, louvando a Deus por algum feito. Então, a dança deles aí não pode também ser associada a esse modelo de dança que existe hoje na sociedade moderna, né? É totalmente diferente. E eles não estão dançando para si ou para alguém, eles para uma pessoa comum. Eles estão comemorando através da dança algum feito de Deus, ou seja, estão louvando a Deus. Existem alguns salmos, né, que nos registram aí a dança como uma forma de louvor ao Senhor. Por exemplo, nós temos o Salmo 150, o versículo de número 4, e temos o Salmo 149, e o versículo de número 3. O Salmo 150, versículo 4, diz o quê? Louvai-o com o tamborim e a dança. O Salmo 149, versículo 3, diz o quê? Louvai o seu nome com danças. Então, a gente percebe que na cultura judaica, ou dentro do judaísmo, né, a dança, ela existia, mas ela existia com um objetivo. O objetivo não era a exposição física, como se vê hoje. A ideia de dança era uma forma de louvar a Deus, uma forma de honrar o Criador dos céus
e da terra. Por isso que nós vemos Miriam dançando e a gente vê também Davi dançando, né? Então, de acordo com os textos aí apresentados, percebe-se o quê? Que a dança na cultura judaica, ela possui um caráter religioso. Por que religioso? Porque aquelas pessoas estão dançando, porém não para si, não para as pessoas, não para atrair a visão das pessoas para si, mas estão dançando para alguém que é o Senhor, né? Deus fez alguma coisa e eles estão louvando a Deus daquela forma, em forma de agradecimento, né? Através de um tipo de dança. No judaísmo, a dança ela é mostrada como uma forma de louvor, como a gente já viu, né? E também como uma forma de adoração ao Senhor. Então, diante desse fato aí, surge a seguinte pergunta: nos dias atuais que nós vivemos, o cristão pode louvar a Deus com danças? Bom, sim, pode, desde que seja realmente para o Senhor, com toda a reverência. Ou seja, não seja para a exposição física, ou que aquela dança tenha um sentido sensual. Não. É para o louvor ao Senhor, é para a adoração ao Senhor. Então, pode sim utilizar-se de um tipo de dança com esse objetivo, né? Essa é a visão cristã sobre a dança, né? Outra coisa que nós encontramos aí são os jogos. Os jogos também nós encontramos desde os tempos passados até os dias atuais. Vamos trabalhar essa ideia de jogos e vamos ver a visão cristã sobre eles, né? Então, os jogos, assim como as danças, inicialmente elas tinham um caráter religioso. A gente vai observar isso, né, fazendo uma análise aí de povos mais antigos, né? Por exemplo, na antiga Grécia, os Jogos Olímpicos, né, eles aconteciam de 4 em 4 anos, né? Aonde? No Santuário de Olímpia, ou seja, tinha um caráter religioso, né? E nesses jogos aí da Grécia, Zeus era o deus principal, que era honrado e louvado com esse festival religioso e atlético, né? Então, as pessoas iam fazer ali os seus jogos, né, que eram os esportes chamados hoje, mas tinham um caráter religioso, era para louvar, era para a adoração de Zeus. Na Roma Antiga não era diferente. Os jogos também tinham o mesmo caráter, o mesmo propósito, o mesmo objetivo religioso. Ou seja, os jogos em Roma era para honrar ou homenagear, louvar os deuses romanos, né? Então a gente vai encontrar em Roma os seguintes jogos. Eram os espetáculos com animais selvagens, inclusive foi um desses espetáculos que foram jogados a alguns cristãos para ser comidos pelos leões, e aquilo era motivo de alegria para a plateia, né? Corridas a cavalo também era um dos jogos encontrado em Roma naquele período, e atuações teatrais, eles também faziam teatro, né? Então, atualmente, o que é que nós temos atualmente? Os jogos atualmente têm um caráter religioso? Bom, percebe-se que não. Hoje, atualmente, na sociedade moderna que nós estamos inseridos, os jogos já não têm mais aquele caráter religioso. Ninguém joga mais ou pratica um esporte, vai para uma Olimpíada, por exemplo, né, para honrar aquele Deus, o que ele acredita como Deus. Ninguém mais faz Olimpíadas para louvar alguma divindade, né? Ou seja, o objetivo não é mais honrar os deuses, né, como acontecia no passado. Mas isso não significa que cada jogador, cada grupo de jogadores, né, de esportistas, não pertença aí
alguma religião. A maioria deles tem a sua própria religião, né? E hoje, mesmo na modernidade, nós temos jogadores que são politeístas, nós temos jogadores que são ateus, nós temos jogadores que são monoteístas, né? Que é o politeísta. É aqueles que acreditam em diversas divindades, como os indianos, né? Os indianos acreditam em várias, centenas, milhares de deuses, né? E o ateu é aquele que nega a existência de algum tipo de divindade, né? E o monoteísta é aquele que crê na existência de um Deus, criador dos céus e da terra, que somos os cristãos, o judeu e hoje o povo muçulmano, também chamado de islâmico, né? Então, como a gente viu aí, os jogos, no início, né, começou como um festival religioso, de honrar, louvar, de adoração aos deuses, né? E também tinha um outro objetivo, era alegrar o povo, né? Uma forma de distrair o povo da época, né? Então, diante aí desse fato histórico, né, como a cosmovisão cristã vê a participação de cristão nos jogos atuais? Seria errado um cristão participar dos jogos que existem hoje, nas Olimpíadas, por exemplo, na Copa do Mundo, né, e etc., né? Qual é a visão cristã em relação à participação do cristão nos jogos? Então, vamos ver aqui. A gente percebe que nós não temos uma visão cristã sobre os jogos. Por quê? Porque o jogo não passa de um esporte, né? Que de uma certa forma é bom, é a questão de saúde também. A cosmovisão cristã está sobre o comportamento moral do esportista ou do jogador cristão, ou seja, no meio ali daquele cenário esportista, tá certo? Então, como é que a visão cristã vê esse comportamento? Bom, é bem verdade que no período dos primeiros pais da igreja, eles orientavam os cristãos a não participarem dos jogos. Então, a gente encontra cartas dos pais da igreja que no passado eles não orientavam os cristãos a participar dos jogos. Por quê? Porque os jogos naquela época tinham um caráter religioso, né? Era honrar os deuses, principalmente os deuses romanos e os gregos. Então, os pais da igreja não orientavam o cristão a participar dos jogos, né? Porém, hoje, já que hoje não tem esse caráter religioso, né? O cristão pode participar? Bom, todo e qualquer jogo esportivo que leve o profissional a um comportamento estranho ao Evangelho de Cristo, esse cristão não deve participar. Então, existem jogos que levam o cristão a de uma certa forma, obter um comportamento estranho ao Evangelho. Por exemplo, nós temos jogos altamente violentos, como Vale Tudo, por exemplo, né? Existe até restrição de idade para assistir, porque é tão violento que qualquer um não pode assistir aquilo, né? Bom, alguns entendem, mesmo sendo cristão, que não há nenhum problema naquilo. Ou seja, que não há nenhum problema espiritual, que não há um problema com o Evangelho em participar de um esporte dessa natureza. Outros acreditam que sim. Então, na visão cristã, nós temos os que concordam e os que discordam. Mas é importante o cristão questionar a si mesmo. Esse comportamento em um esporte como esse, como Vale Tudo, né? Será que ele não descaracteriza aquilo que Jesus ensinou? Seria correto, seria certo alguém ter que derrubar um outro e depois comemorar a vitória louvando a Deus? Quantas pessoas já não morreram nesse tipo de esporte ou ficaram lesionadas por resto da sua vida
Deus estaria sendo realmente agradecido por essas pessoas que fazem isso com outros, mesmo sendo cristãos? Por isso que é importante o cristão ele fazer uma análise. Então, o jogo em si, o esporte em si, nenhum deles tem um caráter de pecado ou pecaminoso, né? Mas o nosso comportamento, é que na questão do futebol, a pessoa é um jogador de futebol, é um profissional, ele é pecado ele ser um profissional? Não, de forma nenhuma. Agora, qual é o comportamento daquela pessoa no campo? Que tipo de palavra sai dos seus lábios no campo? Que tipo de comportamento físico em relação ao outro jogador ele tem no campo? E assim por diante, né? E assim tudo nessa vida. Então, a visão cristã que nós temos é essa. É uma análise, não do jogo, não do esporte, mas do comportamento, né, do cristão nesses esportes. Então, fique aí a dica para você meditar, para você raciocinar em relação a isso. O que é que você acha? O que é que você pensa? Certo ou errado? O que o Evangelho pode indicar para você? Outra coisa interessante é sobre as festividades, né? Nós sabemos que as festividades, elas estão inerentes em todos os povos, dos mais antigos aos mais modernos, né? O que é que a gente vê dentro dessas festividades? Qual a diferença das festividades do passado para do presente e como a visão cristã está relacionada a essas festividades, né? Em todos os povos, desde os antigos até hoje, a gente vai encontrar essas festas como uma forma de entretenimento do povo, uma forma de o povo se alegrar, né? Em todos os povos antigos, as festividades tinham um caráter religioso. Ou seja, no passado, quase tudo era de influência religiosa. Não somente o comportamento das pessoas, né, mas a forma de pensar, a forma de agir. Tudo era influência da religião. As festividades, as danças não eram diferentes. Tudo era por conta da religião. Ou seja, tinha um caráter religioso por trás. Então, as festas, geralmente, no passado, né, elas tinham um objetivo. Elas eram voltadas para louvar ou honrar alguma divindade. Então, os povos antigos que a gente encontra, pelo menos os principais povos, né, porque não tem como a gente detalhar todos os povos, mas os principais povos que tinham as suas festividades voltadas à cultura religiosa, né, ou seja, alguma divindade, né, eram os romanos, os gregos, os africanos, os celtas e os judeus. Todos esses povos tinham suas festas, como tem até os dias atuais. E naquele tempo, né, alguns séculos atrás, ou milênios, todas estas festas eram, na realidade, uma forma de honrar os deuses, ou honrar a divindade daquele grupo de pessoas, daquela nação, daquele povo, né? E nessas festas incluíam, inclusive, a dança, a música, né? Os instrumentos musicais dos mais variados possíveis, né? Porém, tinha um propósito, tudo isso tinha um propósito. A festividade, a dança, as músicas, elas tinham um propósito. Prestigiar, honrar, louvar, exaltar, né, alguma divindade. Podia ser uma divindade ou mais de uma divindade. E atualmente, né, como a gente vê as festas atuais, como elas acontecem, né? Na atualidade, apesar de muitos grupos sociais ainda realizarem as suas festas religiosas, né, como os judeus, o que impera são festas meramente seculares. Hoje as festas, praticamente em todo o mundo, com raras exceções, né, são festas meramente seculares, não tem mais um caráter religioso.
não são festas que têm o objetivo de honrar, de louvar, de adorar, de exaltar alguma divindade, né? Pelo menos em sua maioria. Mesmo esses aí fazendo parte de uma religião, porque essas pessoas hoje, elas têm a sua religião, mas as festas que são feitas hoje não é para adoração de nenhum Deus, de nenhuma divindade. Então a gente vai analisar o que acontece aí nessas festas seculares, né? O que a gente observa nelas? As músicas que são tocadas e cantadas, centralizando o quê? O ser humano. Olha só como mudou. A festividade tinha um caráter mais religioso, hoje não. A centralidade é o ser humano. As músicas têm um caráter de centralizar a pessoa do ser humano, né? Então, são músicas melancólicas, muitas vezes, que envolvem o sofrimento humano, ou são músicas que denigrem a imagem, né, a moral do ser humano, né? Então, não importa se ela é uma música melancólica, trazendo sofrimento ao ser humano, se é uma música que denigre a moralidade do ser humano, ou que exalta o ser humano, não importa, a centralidade dela é o ser humano, ou seja, Deus não é tocado, né? Outra coisa que a gente vê nas festividades, né, é o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas. As festas seculares estão cheias disso, né? Outro comportamento que é encontrado nessas festividades aí é o sexo livre, né? Ou seja, aquela ideia de prostituição, né? Um sexo sem compromisso e assim por diante. Qual é a visão cristã em relação a tudo isso? Como o cristianismo vê as festividades atuais seculares? Pode o cristão participar? Pode o cristão se envolver, seja tocando lá, cantando lá, participando? Como que é que o Evangelho diz, né? Bom, a visão cristã apresentada é totalmente baseada na Bíblia Sagrada. Então, é importante que você, aluno, você, aluna, compreenda que a visão cristã, ela é uma visão voltada à Bíblia, ou seja, ela olha com os olhos da Bíblia Sagrada, né? Então, segundo o comportamento aí que é observado nas festividades seculares, compreende-se o quê? Que esses comportamentos eles vão contrariar o comportamento cristão apresentado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós trouxemos aqui pelo menos 3 textos, Efésios capítulo 5, versículo 18, primeira carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 9, e Hebreus capítulo 13 e versículo de número 4. Em Efésios 5,18, o que é que nós vemos? Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é que há nas festividades seculares? Muita bebida, né? Bebida alcoólica, né? Bom, o texto de Efésios contraria essa prática, né? Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O que há ali naquela festividade secular? Além das bebidas alcoólicas, muitas pessoas em busca de um tipo de comportamento sexual, seja um comportamento sexual hétero ou homossexual, né? E muitas vezes o cristão está ali, não inserido no meio daquela multidão, mas participando de uma certa forma. Por exemplo, cantando, tocando, né? Então, fica aí aquela pergunta: estaria essa pessoa conforme o texto apresentado, mesmo sendo cristão? É importante você pensar sobre isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz o quê? Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Então, nessas festas seculares, estão ali um monte de cristão, porque hoje, né, principalmente no Brasil, todo mundo se julga ser
cristão. E eles estão ali, muitas vezes, em busca do quê? Da prostituição, adultérios, pessoas casadas, né, mas se comportando dessa forma, né? Então, nós percebemos que, de acordo com a visão cristã, esse comportamento que é visto nas festividades não é agradável, né? Ou seja, não concorda, não comunga com os textos apresentados pela visão cristã. Nós iremos observar aqui, irmãos, uma coisa bem interessante. É o comportamento sexual, né? Nós observamos já as festividades e agora a gente vai observar o comportamento sexual que existe nos grupos, né? Ou seja, na cultura do corpo, nós encontramos aí esse tipo de comportamento. E a gente observa que os comportamentos sexuais mais comuns são o adultério, a prostituição e a homossexualidade. Então, dentro da cultura do corpo, nós encontramos o comportamento sexual em todos os grupos sociais. E o comportamento sexual, pelo menos o que a gente vê hoje com mais evidência, é o adultério, a prostituição e a homossexualidade, né? Existe a heterossexualidade? Com certeza existe, né? Mas o que a gente vai trazer aqui é o que traz mais evidências sobre essa cultura do corpo. Ou seja, a cultura do corpo é aquela cultura que estuda o comportamento das pessoas, né? Então, o que é o adultério? É a infidelidade conjugal, que chama de traição, né? O cara é casado e simplesmente é infiel àquela pessoa. O que é a prostituição? É o sexo livre, sem compromisso. A pessoa, né, se relaciona sexualmente com aquela pessoa que der certo, né? A homossexualidade é o quê? Uma prática sexual de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Então, a gente encontra esses três comportamentos sexuais em todos os grupos sociais. Até mesmo no grupo cristão evangélico nós já encontramos esses comportamentos. Então, nos dias atuais, o comportamento sexual que está em evidência em todo o mundo, em busca assim, de uma aceitação universal, né? É o da homossexualidade. Então, todos os grupos sociais nós encontramos comportamentos sexuais, que são esses três apresentados, porém hoje o comportamento sexual que está mais em evidência, mais focado, mais visto, porque busca uma aceitação da sociedade de um modo geral, é o comportamento homossexual, né? Esse comportamento aí, que já foi aceito um dia pela maioria dos povos, né? Antes do cristianismo chegar ao Império Romano, em se aliar ao Império Romano, no século IV depois de Cristo, esse comportamento homossexual já existia em todos os povos, né, da época. E eles não sofriam nenhuma discriminação, eles não eram rejeitados, não sofriam preconceitos e assim por diante, né? Mas depois que o cristianismo ele vai chegar no Império Romano e vai se aliar com o Império no século IV, né, depois de Cristo, então vai ser imposto aí a cultura cristã. A cultura cristã é baseada no Evangelho, e o Evangelho, como ele vai bater forte em cima desse comportamento. Então, a partir desse momento aí do cristianismo imperando no mundo, né, essas pessoas vão começar a ser reprimidas de uma certa forma, né? Ou seja, o catolicismo ele vai começar a querer cristianizar os povos, inclusive pessoas dessa prática. Mas antes do cristianismo, o único povo que existia, né,
e que não concordava, que não compactuava, né, que não era a favor dessa prática, era o povo de Israel. Os judeus eram o único povo, antes dos cristãos, que não aceitava essa prática. Ou seja, os romanos, isso era muito comum. Entre os gregos, isso era muito comum. Entre os celtas, isso era comum. Entre os povos da Babilônia, da Mesopotâmia, isso era muito comum. Porém, dentro do judaísmo, né, ou da cultura judaica, ou do povo judeu, esse comportamento não era aceito. Né? Por quê? Por causa da lei de Moisés. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, diz o quê? Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Então, todos os povos aceitavam esse comportamento, porém os judeus não aceitavam. Por quê? Questão religiosa, a lei de Moisés. Né? Então, os povos em que essa prática era comum, não haviam entre eles discriminação ou preconceitos. Ou seja, era normal para eles, né? A cultura religiosa deles, que esses povos também tinham sua religião, a cultura religiosa deles não via problema nisso. Até hoje nós temos essas religiões, em sua maioria, vigente, né? No meio da sociedade, e que não vê nenhum problema nesse comportamento aí. Mas essa realidade ela vai começar a ter uma mudança a partir do momento que o cristianismo ele vai ser uma religião oficial do Império Romano. Né? Como eu já falei anteriormente, quando ela chega no Império Romano, ela vai cristianizar os povos, e os povos praticamente serão obrigados a ser cristãos, né, por imposição romana. Né? Então, esse comportamento aí vai começar a sofrer um certo preconceito, uma discriminação, por conta do evangelho que vai comungar com a lei de Moisés. Muito interessante isso aí. Qual é a visão cristã sobre esse comportamento sexual? Bom, o cristianismo ele vê o comportamento sexual entre os mais variados grupos com os olhos do evangelho. Entenda, a visão cristã não é uma visão meramente humana, é uma visão do evangelho. Então, a visão cristã é externada através dos seguintes textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós vimos anteriormente que o comportamento sexual encontrado em todos os povos é o adultério, prostituição e a homossexualidade. Né? Vamos ver o que é que o Evangelho diz sobre esses três comportamentos. Coríntios 6 e 10 diz o quê? Não errem, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que são os homossexuais, nem os sodomitas, também envolve os homossexuais, herdarão o reino de Deus. Então, observe isso aí, já na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que esses três comportamentos, que foi falado anteriormente, não têm apoio na Escritura. Né? O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, ou seja, agora seria mulher com mulher, né? E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens, cometendo torpeza. Então, em relação a esses três comportamentos sexuais que se vê em todos os grupos sociais, a visão cristã é que nenhum deles é agradável aos olhos de Deus ou tem respaldo na Escritura Sagrada. Nós sabemos que atualmente existem grupos de cristãos que apoiam o comportamento homossexual e têm uma visão diferente do Evangelho ou dos textos apresentados aí, né? E cada um tem a sua forma de ver esses textos, né? É claro que a forma de alguém ver não significa que é correta, porém,
a própria Bíblia Sagrada, ela interpreta a si mesmo. Então, adúltero sempre será adúltero, efeminado é efeminado, e assim por diante. Não adianta, muitas vezes, nós queremos acrescentar algo ou retirar algo, não. Se esse ramo do cristianismo tem o Evangelho como sendo a sua regra de fé e prática, então não tem como acrescentar ou retirar nada dos textos. Porém, todo o ramo do cristianismo que não comunga ou que não concorda com a visão do Evangelho de Jesus vai ter, por necessidade, ou acrescentar ou retirar palavras, textos, frases, para que venha apoiar aquele comportamento que a pessoa acredite ser o certo, né? Mas, segundo a visão cristã, esses 3 comportamentos, eles não são comportamentos aí aceitos pelo Evangelho de Jesus. Então, de acordo com a nossa conclusão, o que é que nós podemos concluir com tudo isso, né? O que nós concluímos aí através dessa disciplina de cosmovisão cristã e filosófica, né? Bom, de acordo com o que foi abordado nessa disciplina, percebe-se que cada grupo social existente possui a sua própria visão de mundo. Isso ainda é vigente até os dias atuais, né? Cada grupo, dos mais primitivos aos mais modernos, possui a sua própria cultura, que é baseada na sua forma de ver as coisas, né? Geralmente, as cosmovisões de cada povo é baseada na cultura religiosa herdada. Então, hoje, a maioria das visões de mundo que os povos têm é por conta da cultura religiosa. A cultura religiosa de todos os grupos sociais é que diz, né? Ou que orienta a forma de ver tudo que está em sua volta, né? Então, no cristianismo não é diferente. A maneira pela qual o cristianismo vê o mundo é através dos escritos da Bíblia Sagrada. Então, pode-se afirmar que a visão cristã é uma visão religiosa, sim. Apesar de o cristianismo ter uma visão religiosa de tudo, mas não significa que essa visão seja somente ou meramente religiosa. Como a gente viu nessa disciplina de cosmovisão, a gente apresentou também aí trabalhos ou fatos científicos, evidências científicas, né, que de uma certa forma apoiam a visão cristã em relação a alguns temas, como a origem do universo, da vida, do ser humano em si, né, e de outros, né. E esses fatos, essas evidências científicas, elas servem, né, na visão cristã como uma forma de comparar, né, com os textos bíblicos, não a ideia de comprovar, mas de mostrar que aquela visão cristã relacionada àquele tema é uma visão correta, é uma visão coerente, né? E aqui a gente encerra a nossa disciplina de cosmovisão cristã. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido conosco. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.